Muito bem, voltamos agora com o nosso quarto e último bloco, já finalizando, mas ainda temos temas bastante obscuros, doutor Jossis. Talvez um pouco nebulosos. Bom, estamos tratando de eleições de 2018, eleições gerais. Mas também temos uma eleição muito importante, né, após as eleições gerais, que são as eleições em todos os estados, em todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu inicio perguntando, doutor Jaci, o advogado foge à luta? Nunca, jamais. Não deve fugir. Não deve fugir, e eu penso que a advocacia ela tem que estar exatamente concatenada e ligada de que a advocacia tem que ser, vamos dizer, 100% em si, né? Ela tem que se unir, a advocacia ela tem que estar sempre voltada para os anseios da própria advocacia. Bom, a respeito das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor foi oposição na última... Foi candidato. Foi candidato, encabeçou uma chapa. Encabeçou uma chapa nas últimas eleições da OAB. Que tinha um slogan, o advogado não foge à luta. Foge à luta. Que muito me honra, tá? Esse slogan, porque no Brasil inteiro muita gente aplaudiu, né? Porque ficou marcado, né? Até hoje, estamos em 2018, eu ainda vejo advogado que tem essa velhinho ali surrado, mas está lá. Carro, né? Que ele pegou aquele slogan para a vida dele, então o advogado realmente não pode fugir à luta, né? Passada a eleição, a vida segue e a aproximação é natural do ser humano. Os palanques têm que ser desarmados, né? Quiçá dos advogados, né? Recentemente houveram burburinhos e tudo mais, e não vou dizer fake news, não, para aproveitar o gancho, mas houveram burburinhos e rumores de que novamente eu seria candidato, junto com o seu grupo que participou nas últimas eleições e tudo mais. Publicamente, o senhor está apoiando um grupo que na eleição anterior estiveram em lados opostos. Sim. Por que optou por essa escolha? Muito bom, Murilo. Isso é bom que se diga, porque pela audiência do programa, enfim, pelo alcance, né, isso é importante que se diga, que a gente acaba virando figura pública a partir da situação. A partir do momento que o advogado coloca, e aí eu vejo que não é fácil, me coloquei nessa situação de ser candidato, você acaba colocando a sua vida, a sua carreira, quem é você, não para um eleitor qualquer, e aqui eu não estou desmerecendo os eleitores. Claro. Né? Obviamente o eleitor é o senhor eleitor, sua excelência o eleitor. Mas nós estamos colocando a nossa vida na mão de eleitores que são formadores de opinião, que são os advogados. Pessoas influentes, inteligentes, na maioria das vezes que falam mais de uma língua, né? Pessoas viajadas, enfim. E não é fácil, né? Você ser candidato numa categoria dessa não é fácil. E por que o Joaci, 3 anos atrás, junto com o seu grupo, que tinha Manuel Veríssimo, presidente da Caixa de Assistência do Advogado de Rondônia, Dr. Renato Cavalcante, Dr. Vitor Noé, que já passou por aqui, inclusive, aqui pelo programa. Por que nós, naquele momento, saímos adversários de uma chapa que 3 anos atrás nós tínhamos ajudado a eleger, do Dr. Andrei? Por quê? Porque nós entendíamos que não poderia haver reeleição. Nós éramos contrários totalmente à reeleição do presidente Andrei. Para nós, naquele momento, quem deveria ser o candidato, já naquela época, Dr. Elton Assis, ou qualquer outro candidato, que não fosse o Dr. Andrei. Por quê? Porque nós andamos nas regiões do estado inteiro, em 2012, pregando exatamente isso, que na OAB haveria renovação, que o Andrei passaria 3 anos e daria espaço para outra pessoa. Quando chegou na época de se fazer uma nova eleição, o então presidente, né, a quem eu respeito, a quem eu admiro, não tenho nada contra a pessoa do Andrei, diga-se de passagem, é meu amigo, mas eu não concordei. As pessoas, você me conhece, eu tenho uma posição muito clara, sempre muito clara. Eu acho que a gente não cabe a nós ficar em cima do muro, ser vaselina, você tem que ter opinião na sua vida. E eu fui uma das pessoas que falei, olha, vocês vão lançar, então não tem mais meu apoio. Vai fazer o quê? Vamos lançar uma chapa. E no momento do lançamento da chapa, aquela advogado não foge à luta, no primeiro momento foi uma coisa meio, vamos ver o que vai dar, sabe? Só que foi crescendo, foi tomando corpo. Tinha gente que pensava igual a nós naquele momento, né? E começou a ser um anseio da advocacia, né? Tanto assim que nós
Tinha 3 chapas, nós conseguimos ficar em segundo lugar. Eu acho que foi uma derrota com sabor de vitória, sem dúvida alguma. Pelo pouco tempo, pelo pouco dinheiro, pelo número de advogados que a gente tinha. Acho que a gente fez muito em pouco tempo. E aí, hoje, 3 anos depois, certamente não será o candidato Andrei que vem à reeleição. Obviamente eu tenho que ser coerente com o que eu pensava 3 anos atrás. Se há 3 anos atrás eu pensava que não deveria ser ele, e não o apoiei porque foi ele, por que agora, 3 anos depois, não sendo ele, eu não vou apoiar? Eu não estou pensando, poderia muito bem ser um oportunista e dizer, não, agora é nossa hora de tentar ir lá e fazer uma terceira chapa, uma terceira via, já visto que há uma dissidência agora dentro da própria OAB, dessa administração. Né? Compor essa segunda chapa. Né? Ou compor. Os rumores davam essa informação. Todavia, Murilo, por N situações, você falou logo no começo, hoje eu faço mestrado em São Paulo em Direito Eleitoral. Vou estar à frente aí junto numa eleição majoritária. Tenho umas questões do meu escritório, questões familiares, enfim. Eu vou ainda ficar à frente de uma outra eleição? Não. Eu acho que a possibilidade de eu ser candidato naquele momento foi uma conjuntura que não tem mais. Então eu respeito, acho que a advocacia tem que pensar nisso. Eu acho que o poder não é só pelo poder. A gente tem que pensar que a advocacia, até porque é um órgão de classe que é constitucionalmente definido, o advogado é por excelência, sem menosprezo a qualquer outra profissão, mas é por excelência uma profissão que tem albergue constitucional. Né? Então, muito nos honra, obviamente, ser advogado, que a gente preste um serviço à sociedade brasileira, à democracia brasileira, aos pilares da democracia. Então, não é qualquer conselho, não é qualquer eleição, é uma eleição muito séria, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é legitimada para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, em prol da população. Então, daí que se vê que é um órgão de classe que não é qualquer órgão, é um órgão que tem um vulto e que tem uma penetração social. E com as suas direções, os seus direcionamentos, pode ou não alcançar uma camada da população. Penso eu, e apoio o Dr. Elton, se efetivamente ele vir a ser candidato, porque a gente está falando em movimentos ainda. Correto. Ao que parece seria ele, eu não sei ainda ao certo, mas se de fato chegar a ser uma conclusão de candidato em relação a Dr. Elton Assis, tem o meu apoio, porque há 3 anos atrás eu já pensava que seria ele o candidato perfeito para a situação. 3 anos depois, uma pessoa que tem a experiência de ordem que ele tem, dentro de conselho, como conselheiro estadual, como conselheiro federal, ouvidor nacional da OAB, um cargo que eu também honrosamente pude ser, presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral Brasileira. Não é para qualquer um, ainda mais para um cargo que detém a força que a OAB tem, o Conselho Federal tem. Então, eu penso que, a meu sentir, sendo ele, isso é bom que se diga, a gente não está falando de eleição ainda, mas sendo ele o futuro ou o próximo candidato, tem meu apoio sim, pelo que ele representa a Ordem dos Advogados do Brasil. Não desmereço qualquer outra candidatura, mas a meu sentir seria ele o perfil, né, melhor para administrar a Ordem. Obviamente tem muita coisa que eu não concordo com essa administração e nem por isso. O fato de eu apoiá-lo ou apoiar qualquer outra pessoa que venha, por exemplo, dentro desse grupo, não quer dizer que eu estou aplaudindo ou apoiando essa gestão. É uma coisa totalmente diferente. Nós estamos pensando para o futuro, nós estamos falando de propostas para 2019 em diante. Então, acho que isso tem que ser delineado. Agradeço o espaço exatamente para dizer, porque eu sei que tem muitos colegas aí do interior, muita gente que ainda tem um carinho, né? Me chama de presidente, né? Porque a gente encabeçou aquela chapa. E com muita honra, eu tenho assim, pessoas queridas realmente na advocacia há quase 20 anos. Fui juiz eleitoral e fiz questão de sempre, quando exerci o cargo de juiz eleitoral, lembrar de onde que eu estava, o que eu era, porque eu continuava advogado, e de onde que eu tinha vindo. Né? Então, a minha posição sempre foi de tornar, vamos dizer, a vida do advogado dentro do tribunal. Fui eu que propus, por exemplo, a questão da carga rápida para o advogado. Hoje, a gente tem uma sala da advocacia que, em 2013, pediu uma reunião com a desembargadora Ivanir, com o desembargador Sansão, para a gente voltar a ter uma sala que agora, depois da enchente do Rio Madeira, aquela toda a situação nós podemos ter.
Então, acho que pensar... E hoje o cargo, né, acabou sendo o cargo de juiz eleitoral, né, conhecido. Muita gente fala, poxa, não sabia que sequer a advocacia tinha esse cargo. Eu penso que a advocacia tem que ocupar todos os espaços constitucionais que tem. Porque só assim a gente pode alcançar uma maior camada da sociedade brasileira. Muito bem. Finalizando, doutor José, a gente tem uma brincadeira nos últimos blocos, que é o amigo da onça. Ou Não sabia não. dessa. Essa no final não cheguei a ver, não. O senhor pode escolher alguém que o senhor queira ser entrevistado aqui, com algum tema. E aí o senhor pode chamar ao debate um ex-adverso ou um amigo também. Aí, eu indico o Dr. Renato Cavalcante, um grande criminalista, um amigo querido, e que não digo amigo da onça, mas talvez possa sim trazer luzes para você, para os internautas, a respeito do direito criminal, né? Direito penal. Pessoa conhecedora profunda, tem tido êxito em várias situações de várias Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, essas operações ele tem tido êxito. Então acho que faça essa indicação aí para o Dr. Renato Cavalcante, o querido amigo aqui, eu mando um abraço. Doutor Joci, eu agradeço imensamente a sua participação, o seu tempo. Eu sei que é corrido, uma agenda extensa, ainda mais agora com mestrado, implantação de mestrado aqui em Rondônia, é isso? Se Deus quiser, a gente vai trazer um mestrado para cá pela Universidade 9 de Julho, né, Uninove de São Paulo. Aqui, honrosamente, hoje eu faço parte, né? Faço parte também do grupo de professores, fui convidado para ser professor da pós-graduação da 9 de Julho, lá em São Paulo, e também professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas de São Paulo. Então, a gente acabou levando para São Paulo também nosso conhecimento, e obviamente agradeço o espaço que lá em São Paulo alguns colegas têm nos dado, e assim, Rondônia sendo lembrada lá em São Paulo de alguma forma, né? Isso muito me envaidece, muito me honra, porque aqui em Rondônia não é só índio, né? Não é só, a gente também estuda, pesquisa e pensa igual as pessoas lá de fora, né? Ainda mais que vem de Guajará, né? Os guajaramirenses da gema que bebe Guaraná, Parecis e toma tacacá com pipoca. Olha só. Bom, mais uma vez, obrigado. Deixo aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Murilo, eu peço aí a licença para falar talvez com o internauta, com o eleitor, né? Porque eu acho que chegou o momento de quem vai decidir essas eleições somos nós, eu e você. A gente precisa pensar de forma consciente. Não se omita a sua responsabilidade enquanto eleitor. Não é porque a política nesse momento tem algumas pessoas que estão ruins, que são tidos como corruptos, que não pode melhorar. A chance de a gente melhorar esse país passa pelo nosso voto. Então você que está em casa, você que é eleitor, não se omita. No dia da eleição, ao invés de ir para um passeio, tomar uma cerveja, faça isso, mas antes passe e vote. Tenha a convicção de que o Brasil só pode melhorar com a política. E a política boa. E se você não for votar, outra pessoa vai acabar escolhendo por você e no ano seguinte você continua reclamando, dizendo, continua a mesma coisa. Por quê? Porque você não foi votar. Pense nisso e vote consciente. Bom, gente, esse foi o nosso Sentença desta semana. Estivemos aqui entrevistando uma brilhosa entrevista com o Dr. Joci dos Santos Moura Júnior. Acesse o painelpolitico.com, deixe sua sugestão, seu comentário. Se possível, compartilhe, curta isso nas nossas redes sociais, que vai estar passando aqui embaixo. Faça parte dos nossos grupos de notícias do painelpolitico.com. O telefone vai aparecer aqui na tela. Mande um zap que a gente responde, coloca você no grupo. Tem grupos que só recebem notícias, tem grupo de debate. Fique sempre antenado. Painel Político, a informação chega sempre primeiro aqui. Obrigado.